Você já sentiu que precisava se afastar do mundo, entrar em um período de introspecção e se reconectar consigo mesmo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a jornada da introspecção, uma fase que eu também já passei e eu quero compartilhar a minha história com vocês. Sabe aquela sensação que você não quer estar perto de ninguém? Aquela fase em que você precisa se afastar de todo mundo para entender o que você realmente quer da sua vida? Eu já passei por isso e é isso que eu vou compartilhar agora com vocês. Teve uma fase na minha vida que eu comecei a questionar sobre a minha existência, sobre a minha carreira, meus relacionamentos, sobre meus amigos, tudo ao meu redor. Parecia que as coisas começaram a perder o sentido e comecei a me sentir perdida. Essa é a sensação que eu tinha, eu me sentia perdida. E talvez você esteja passando pela mesma coisa que eu passei, essa fase de você olhar pra dentro e entender o que você quer da sua vida. E a sensação de estar perdida mesmo, parecer que as coisas não estão mais fazendo sentido. Vamos conversar um pouco sobre isso. Tem um livro que eu tô lendo agora que ela relata sobre essa introspecção, ela chama de Descida ao Submundo. E ela traz exemplos de arquétipo como a Grande Mãe, que simboliza a destruição da sua antiga identidade para que uma nova possa surgir. E é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu meio que destruí quem eu era antes para se tornar uma nova Thalita. E normalmente isso acontece em eventos marcantes da nossa vida, como um término de relacionamento, a perda de alguém querido, uma mudança brusca na sua carreira ou simplesmente um profundo questionamento interno do seu próprio caminho. Houve um período da minha vida que eu não queria estar simplesmente aonde eu estava, que eu precisava olhar para dentro e entender o que eu quero da minha vida. Essa fase aconteceu há 3 anos atrás, quando eu estava trabalhando como CLT. E eu olhei para aquela vida, eu morava na casa da minha mãe e era um quartinho simples, enfim. E eu olhei para aquela vida e eu falei, nossa, o mundo tem tanto, né? Eu tô vivendo tão pouco ainda. E eu tive a sensação que, nossa, eu quero mais. Eu quero mais essa vida, eu quero viver mais. Eu não quero só viver aqui. E eu olhava para minhas amizades e elas não tinham esses pensamentos, elas eram diferentes. E eu comecei a me questionar até dos meus amigos. Eu falei, não sei se tá mais fazendo sentido essas amizades. Eu não tô conseguindo mais me reconhecer aqui nesse meio. E foi quando eu decidi pedir demissão. Eu me organizei por 3 meses, pedi demissão do CLT e falei, vou empreender. Vou ganhar dinheiro porque eu não quero viver essa vida ganhando R$ 1.200 por mês e não poder fazer nada, nem conseguir morar sozinha. E foi aí que eu decidi me afastar de tudo e todos e começar essa minha jornada. E foi aí que eu comecei a empreender, conheci uma pessoa nesse caminho, comecei a me relacionar com essa pessoa e as coisas começaram a acontecer. E eu lembro de estar em um evento que eu fui, e ele era um evento de marketing, e aí uma pessoa de desenvolvimento pessoal subiu no palco e ela falou várias coisas, e naquele momento eu olhei, eu falei, não tá mais fazendo sentido essa vida que eu tenho. Eu preciso deixar pra trás. Preciso deixar pra trás a amizade, preciso me afastar até um pouco da minha família, sabe? Pra eu poder organizar minha mente, entender pra onde eu quero ir e não deixar ninguém me influenciar. E foi isso que eu fiz. Eu parei de seguir vários amigos. E aí eles ficaram bravos, enfim, mas eu precisava daquilo. Eu parei de seguir vários amigos, me afastei de todo mundo e entrei num processo de eu preciso me concentrar agora, eu quero empreender, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sair da casa da minha mãe, eu quero viver um relacionamento incrível. E aí foi quando eu me afastei de tudo. Parei de seguir todo mundo, me afastei de todo mundo, eu sumi. Eu sumi pra todo mundo e eu só fiquei estudando. Eu lembro que na época eu estudava muito ladeirinha pra entender sobre perpétuo. E eu consegui os 2 primeiros clientes, comecei a ganhar R$ 10.000, trabalhando como social media, mas eu senti que ainda tinha um teto e eu queria mais. E aí veio uma proposta para eu trabalhar em um lançamento, eu não sabia nada de lançamento, e mesmo assim eu me joguei. Eu falei, vou aprender. E comecei a aprender, quebrei a cara, foi ruim, enfim, não veio a caso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que essa jornada não é fácil. Porque você ouve as pessoas dizendo, nossa, ela enlouqueceu, o que ela tá fazendo? Nossa, ela tá se achando. Enfim, várias dessas coisas. E eu falava, quer saber, não tô nem aí. E eu só aqui, focada. Preciso ganhar mais, preciso melhorar minha vida. Preciso viver um relacionamento incrível, porque eu só vivia relacionamentos horríveis. E eu encontrei um homem incrível pra minha vida, casei e minha vida se transformou. Eu consegui chegar onde eu queria. Claro que a gente sempre quer mais, mas eu cheguei naquele objetivo que eu almejava ali. E para isso eu precisei me afastar. Eu precisei entrar nesse período de introspecção.
E a gente passa em alguns momentos da nossa vida nesse período de introspecção. Não quer dizer que eu tive aquele momento e eu não tenho mais. Hoje em dia eu sinto que eu tô de novo nesse período de introspecção. Entendendo mais sobre espiritualidade, entendendo mais sobre a história de Jesus, querendo me aproximar mais e estudando sobre o catolicismo. Enfim, eu tô nesse período de novo, não daquela mesma intensidade, mas eu tô de novo nessa fase. Então, eu queria trazer um pouco da minha história para você entender que talvez você esteja nessa fase que eu tô, ninguém tá te entendendo agora. Tá todo mundo achando que você tá maluca. Tipo, nossa, ela tá inventando coisa, que besteira. Sei lá, ela começou a gravar pro YouTube, nossa, que besteira, que bobinha. Começou a postar no Instagram, tá achando que vai dar certo. Nossa, coitada. E você ficou ouvindo as coisas, você tem que, assim, só continuar. Foi isso que eu fiz durante 3 anos. Eu só continuei, não olhei, não fiz amizade nenhuma. Eu realmente, assim, não dei mais retirada porque eu fiquei muito intro mesmo. Muito focada. Essa é a palavra. Eu fiquei muito focada. Então eu me afastei de tudo e todos e não quis também ter novas amizades porque eu tinha a sensação que me atrapalhava nesse caminho. Enfim, foi isso que eu fiz. Não quer dizer que você tenha que fazer o mesmo, mas eu tô trazendo um pouco da minha história, do meu relato, de como foi pra mim essa fase de introspecção. Que não foi fácil, porque eu tinha que entender quem eu era de novo. Porque eu achava que eu era uma pessoa e, na verdade, aquela pessoa era a pessoa que as pessoas queriam que eu fosse. Ou seja, como que eu posso usar a palavra? Eu fui moldada através do externo e não do interno, entende? Eu não tava sendo eu. Então é por isso que eu entrei nessa fase. Que aquela vida que eu tava vendo era a vida que minha família queria que eu vivesse, minhas irmãs queriam que eu vivesse aquela vida, meus amigos queriam que eu vivesse aquela vida e não era a vida que eu queria. Então eu comecei a viver pelos outros. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a viver pelos outros de novo. Porque a gente entra numa onda de não, eu preciso agradar, preciso ser legal, gentil, enfim, que a gente é aquela síndrome da bozinha. E a gente acaba entrando, sendo moldada novamente pelo externo. E a gente não pode ser moldado pelo externo. Então eu tive essa sensação, eu entrei em introspecção nessa fase, porque a minha vida inteira eu tava vivendo pelas expectativas dos outros e não pelo que eu queria. E talvez você esteja vivendo exatamente como eu estava vivendo lá atrás. Com medo de abandonar algumas coisas, medo de ser criticada, medo de não dar certo, e as pessoas falam, tá vendo? Eu avisei. Você precisa olhar pra dentro e entender o que é seu e o que é dos outros. Senão você se perde nessa jornada. Então essa fase de introspecção foi muito importante pra mim, que eu comecei a entender o que eu queria. E pra isso eu precisei de ajuda, eu precisei de mentores, precisei de terapia, precisei de pessoas pra me ajudar nessa jornada, porque eu acredito que a gente não consegue sozinho. A gente precisa de ajuda pra chegar onde a gente quer chegar. A gente precisa de mentores, pessoas que já passaram por essa jornada e pode pegar na nossa mão e ajudar a gente a ter esses resultados que a gente busca, entender algumas situações que a gente não consegue entender. Depois que eu passei por tudo isso, eu tive a sensação que eu entendi quem eu era, o que eu queria, o que eu gostava. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer e eu comecei a me sentir mais leve. Então, os meus valores hoje são meus e não o que os outros dizem. E às vezes eu frustro muita gente, talvez a minha família, enfim, que acredita em outras coisas e eu acredito em outras e tá tudo bem. E meus amigos que eu não tenho mais lá atrás porque não fazem mais sentido. E não quer dizer aquela frase que alguma sensação, você tem que deixar pra trás, porque se você quer ganhar dinheiro. Não, não é isso. É só que não fazia mais sentido na minha vida, entende? E talvez você esteja passando por isso, essa fase de introspecção. E saiba que é muito importante. Você está numa fase muito importante da sua vida. Você precisa olhar para ela com carinho, você precisa entender o que é seu, o que não é seu, o que não faz mais sentido na sua vida. No livro que eu tô lendo, a autora fala que quando você entra nessa fase, você começa a encontrar fragmentos perdidos de si mesma, que faz todo sentido. Eu senti que várias coisas que eu queria, eu fui deixando para trás para agradar os outros, o externo, os meus amigos, a minha família, e fui me deixando. E é o que eu falei, se você não tomar cuidado, você vai se deixando de novo pra alcançar as expectativas dos outros e não a sua. Se você tá passando por essa fase, confie no processo, que vai ser transformador. Você vai crescer muito depois disso. Porque eu cresci muito, eu sou uma nova Thalita com os valores que eu acredito e não o que os outros disseram.
eu tenho a carreira que eu sempre quis, um casamento que eu sempre desejei, eu tenho a vida que eu sonhei de verdade. Quando eu olhei pra dentro e falei, calma, agora eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar o que eu quero e não o que os outros querem. Então eu precisei ficar sozinha, precisei me isolar mesmo do mundo pra poder me reencontrar. E você vai se reencontrar e vai ser transformador. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu contei a minha história pra você conseguir se identificar. Eu acho que se eu tivesse trazido um roteiro super certinho, ó, faz isso e aquilo, talvez você não estaria conseguindo se identificar. Então eu queria trazer identificação mesmo, contar a minha história, que foi o que aconteceu comigo, e dizer pra você que vai passar, é uma fase e você precisa passar por essa fase, vai ser muito importante pra você. E comece a se escutar. Deixe o mundo lá fora, sabe? Só se escute, se entenda e encontre ajuda pra você poder se encontrar. Às vezes um mentor, uma terapia, enfim, o que você quer. Eu tive muitos mentores pra eu chegar até aqui, eu não fiz isso sozinha. Então não faça isso sozinha, procure ajuda para alguém te orientar mesmo, seja desenvolvimento pessoal, enfim, mentores da área de carreira, para você conseguir saber para onde você tem que ir. E foi isso que eu fiz. Eu contratei mentores de desenvolvimento pessoal, contratei pessoas da área do marketing para saber que caminho eu tinha que trilhar para chegar onde eu queria. Bom, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like e se inscreve nesse canal que tá crescendo e eu tenho certeza que vai ser muito grande ainda. Até o próximo vídeo, tchau!